Olá, boa tarde. Vamos lá para nossa live. Hoje o tema é fobia, né? É a fobia irracional, referente aos bichos, insetos, os répteis, como agir, né? Como fazer quando aquele medo apavora, que muitas vezes deixa a pessoa parada ali, roxa de medo, que desespera. Tem o medo e a fobia. Precisamos saber se é o medo que eu tenho dos animais, né, dos, dos répteis, dos insetos, ou aquela fobia, aquele desespero, aquilo que eu não tenho controle, né? Que é o excesso do medo que transforma em fobia. E como evitar? O que fazer? O que os pais devem agir na hora que os filhos têm medo dos animais, têm medo, né, de tocá-lo, tem medo, só em falar já tem medo e entra em desespero. O que fazer? Primeiramente tem que não entender que a criança, o filho, o adolescente, o adulto, a pessoa que está ali tem medo, né? Quando os pais estão com os filhos, eles têm medo de um animal, realmente de um cachorro que os pais gostam de ter, né? Os gatos, eles têm pavor. Jamais deve ali forçar a gostar, a ter, a comprar. Jamais deve ali impor, dizer que não é medo, nada. Eles têm que se adaptar, eles têm que entender o porquê. O medo é um medo racional, né? Esse medo está ligado a algo relacionado, né? A relação ali pai e mãe. Por que tu associa a esse medo, né? Esses animais, esse bicho que eu tenho ali? Só em ver, só em falar, apavora. Tem uma história. Busque saber o porquê, antes de tudo, por que ele tem medo, o que foi que viu, esse animal fez o quê, né? Pode ter sido um trauma, pode ter sido, né, ali alguém falando de histórias que aconteceram com os animais. Então, tudo isso. Né? Então, eu criei também um medo, não foi uma fobia, porque eu pegava, brincava e tudo com os gatos, mas tinha muito ali receio de gatos, né? Porque meus pais contavam a história que lá na cidade deles, lá no Nordeste, uma moça criava um gato, né? Um gato grande, bonito, com aquele cuidado, aquele gato cuidando daquele gato, e o gato avançou nela de noite que matou. Pegou no pescoço, que estraçalhou, que pegou a veia e ela morreu. Entende? Então fiquei com aquilo. Sempre tive muitos gatos, morava em fazenda, tinha 15 gatos, né? Ficava as familhinhas lá e todos os gatos, mas sempre com aquele receio. Né? Só vinha na mente que eles são assim, eles vão seduzindo, né? Seduzindo, passa o corpo, o rabo, fica lá nas pernas, de repente ele crau, né? Dá uma dentada, né? Assim realmente que os gatos fazem, dá uma dentada, somente lá os meus, né? Dava uma dentada, depois lambia. Então ele assim seduz, vai, deixa, depois arranha, dá uma dentada. Então já ficava com aquilo, aquela lembrança que meus pais contavam da moça que tinha morrido, né, com o gato. Uns falam que eles tinham azedado, assim, que as pessoas contam as histórias assim, ou foi um susto que ele teve alguma coisa e atacou. Ninguém sabe, só sabe que a moça foi morta, acharam ela toda ensanguentada, né, e toda arranhada com as unhas do gato, que ela, desde pequenininho, cuidava desse gato. Como também tem cachorros, né, que você cuida desde pequenininho e ele pega o dono, pega antes da casa. Também com meus cachorros quase mataram
né, meu pai, minha mãe pegou meu sobrinho, né, e criado junto ali com todo, desde pequenininho, nasceram dentro de casa. Então, criamos esse medo, né, e muitas vezes transforma o excesso, vai para a fobia, devido a situações presentes, né, traumas vividos ou contados, e também o medo que é normal. O medo que é o medo, você tem um medo de, por exemplo, um ladrão, você tem medo de um carro te pegar na rua, esse é um medo normal. E o medo irracional é aquele medo que muitas vezes sei o medo, mas eu não sei o porquê deste medo, e não sabe falar desse medo, caso não seja um trauma, uma história, simplesmente tenho medo. Então, preste atenção nos medos dos seus filhos, né? Com o que é que eles falam, como é que eles contam, o porquê do medo. Não é só eu tenho medo, desespero, que fica um roxo, tremo, o coração fica parecendo que vai ali morrer do nada, né? Ninguém fica assim sem associar algo que leva a esse pavor, esse desespero. Ninguém, né? Tem uma história por trás, ou dentro da família, no lado social, com os amigos, nos relações, que leva para a fase adulta e leva para as relações em um todo, entende? Para o trabalho, para a afetividade, que vem da família, que tem umas situações que desespera, né? Porque associa também o pai aquele, né? Aquele animal, aquele bicho, aquele ali. Então ele é bravo, os pais é bravo, então eles associam ali, quando vê um animal que é bravo, então ele sempre volta, nossa, meus pais eram assim, meu pai e minha mãe tem essa braveza, né, essa briga, ou bate, né, ou humilha, ou tem constrangimentos que ali reprime sentimentos. Então várias coisas que levam, né, a pessoa a se tornar ali um desespero, uma fobia, a transformar uma fobia, né, a levar essa pessoa a ter esses medos que é irracional, né? Com a terapia, com o trabalho ali bem acolhedor, bem detalhado, ali bem, né, analisado ali com muita sensibilidade, para entender este medo e levar a esse, né, tratamento, para ter esse conforto para lidar com os medos, né? Sempre eu faço os vídeos assim de fobia, de medo individual, então de barata, de altura, de elevador, né? E hoje eu fiz inclusive um todo dentro deles, porque tem algo nosso que todos nós temos, toda a nossa história de vida, todas as pessoas têm um medo, uma história que refere aos medos, né? Dos bichos, de bicho-papão, de tudo, de cavalo, de borboleta, né? De rato, de barata, né? Tem todos esses medos que a gente, né, ali tem. É um medo específico, né, daquilo ali, muitas vezes só é de barata, ou de rato, ou de cavalo, do que for, né, e é assustador, dolorido muito, só que o que? Tudo você tem que saber e conhecer. Sempre falo, conheça ali a história de cada situação que você se depara com medo. Se você tem medo de cachorro, de baratas, de qualquer inseto, qualquer bicho, qualquer réptil, qualquer coisa, você precisa conhecer a história dele, do planeta Terra, porque ele está inserido junto com a humanidade. Quando você passa a conhecer a história dele, o porquê dele na Terra, a função dele na Terra, tem gente que pode parecer bobo, mas não é. Vai te dar um outro olhar diante daquilo, um outro aprendizado, porque ele não só, porque aquele bichinho tão pequenininho apavora tanto, né? Assusta tanto. Por quê?
quê? Entende? Porque olha o meu tamanho e olha o tamanho de um bichinho, entende? Então por que me apavoro tanto? Precisa ser refletido. Por quê? Veja, estude a função de cada um no planeta Terra. Veja o porquê que ele está inserido junto também dos humanos. Nada é por acaso, tudo está em tudo, é uma cadeia, né? Vem de lá de todas as etapas, né? Ali dentro da vida, da cadeia, né? Na Terra. Todos nós temos uma função no planeta Terra, não temos a nossa, muitas vezes nem sabemos a nossa, entende? Então precisamos entender a função dos animais, dos bichos, dos répteis no planeta Terra, porque vamos ter ali uma sabedoria que vai nos acalmar, porque o conhecimento, né, destrava, conhecimento lida com as situações que nos deparamos ali travado. Então se eu passo a conhecer, ali não tem mais medo. O meu medo mesmo do vídeo de barata, as pessoas ficam assistindo, ouvindo e mandam um monte de mensagens, né? Porque, nossa, Ruth, eu tô ouvindo o seu vídeo e passou uma barata e eu não tenho mais este medo que eu estava. Então cada um é cada um, claro. Outras pessoas, tem outros também que falaram que, né, só em ouvir o vídeo já não sente mais o medo, já entendeu, já ali não desespera mais de jeito nenhum. Vai procurar os meios de tirar dali onde está e tudo, mas o medo que sentia não tem. Então precisa conhecer seu medo, entende? Por que eu tenho medo? Tenho que o quê? Aceitar que tenho medo, né? Aceitar que tenho medo. Tenho medo sim, né? Tenho medo, tem que aceitar que tenho medo. Não pode ignorar que não tenho medo. Tenho medo, né? Agora preciso saber o porquê deste medo. Por que desespero? Tem pessoas que não querem nem saber para não entrar em contato com aquilo que causa o medo. Mas se eu não entrar em contato, como vou saber? Gente, como eu vou saber? Como eu vou quebrar, sentir ali? Enfrentando o medo, ver que aquilo ali não tem como é que se diz? Esse perigo que eu imagino. Tá entendendo? Não tem. Não tem. A cobra, depende da cobra, mata, do veneno, o escorpião, tem que ser uma coisa raciocinada, porque senão leva o desespero e a pessoa entra em sofrimento. Tem que ter cautela, tem que ter cuidado. Tem o medo, o medo de morrer, o medo de ser ali picotado, mordido, alguma coisa, mas muitas vezes aquele outro bicho, inseto, ele não é venenoso, entende? Então por que deste medo, coisinha tão aqui? Este cachorro já foi mordido, pegou, já contou a história, tem que saber o porquê, porque senão não vive, né? Não vive no planeta Terra. Então precisamos saber o porquê de tudo, entender a causa do medo. Os pais precisam ter paciência com os filhos, se caso, né, tenha vontade de ter um animal dentro de casa, né? De ou levar seus filhos para um zoológico ou que for, para conhecer, para a natureza que é cheio de bichinhos e ver por que tem medo. Não deixe ele em contato assim direto de primeira, vai aos poucos, vai conversando, vai falando antes, vai contando histórias positivas, que aí vai acalmando a criança e ele vai olhando com outro olhar. Isso é em tudo, né? Em tudo que temos medo, tudo que temos insegurança, temos que procurar a conhecer os nossos medos, entende? Só assim vamos ter capacidade de confiar, né? Que a confiança começa na partir que a gente desenvolve a capacidade ali de discernir aquilo que temos, né? A nossa estrutura, a nossa base, fortalecer aquilo que
no momento tá frágil dentro de cada um de nós, que é normal isso, né? Normal o medo, a fobia vem do excesso da ansiedade, como eu já falei sobre todas as ansiedades, inclusive tem meu livro que está saindo agora esse mês sobre a dose certa da ansiedade, entende? Então, faço tudo isso para ajudar as pessoas a mudar a mentalidade, para ela não manter com a mente sem raciocinar, porque é muito dolorido, é muito insuportável uma situação que nós não sabemos lidar, muitas vezes por não ter conhecimento, tá entendendo? E quando se tem conhecimento e vê que aquilo ali não tem o perigo que eu imagino, que não está acontecendo aquilo que eu estou sentindo, né? Preciso enfrentar. Então, a ansiedade, antes de chegar na fobia, você tem que trazer para a sua realidade para ela acalmar. Inspira, segura, olha o que está em volta, tudo que está em volta. Na hora que você olha para o lado direito e esquerdo, para cima e para baixo, já tirou do foco da preocupação. E se essa preocupação não estiver acontecendo naquele momento, naquilo que você está vivendo ali, que está acontecendo naquele momento, ela não existe, entende? Então, o que existe é o seu agora. Não adianta se preocupar com coisas que vão acontecer lá, ou ficar ali sem dormir, angustiado por uma apresentação, por uma reunião, por um trabalho, por uma entrevista, por um encontro, por o que for, porque ainda não aconteceu, entende? O que está acontecendo é o que você está vivendo no agora. Só isso. Na hora que você traz para a realidade, você vê que não está acontecendo nada do que você está imaginando, ela para na hora. Aí você vai, opa, porque eu estou tanto tempo em situações que ainda não existem? Né? Você precisa se conhecer, conhecer os seus pensamentos, conhecer o que você pensa, conhecer tudo que está acontecendo, que onde você está, é trazer para a sua realidade, para que não leve para os transtornos, né, mentais, para ali os transtornos de ansiedades que são novos, que eu já falei sobre os novos subtipos de ansiedade, e nem para as fobias, né, por pânico, porque a ansiedade comum do dia a dia é normal e precisamos para acelerar, para fazer acontecer, para tomar as decisões, para ser feliz, para fazer o que quiser, né? Agora o excesso dela que causa o sofrimento, né, que afeta o corpo, mente e espírito. E isso não, é isso que eu estou fazendo o tempo todo para evitar que aconteça, né, o pior. Então, vamos prevenir, né? Vamos procurar entender as situações que temos medos, porque aquilo ali paralisa, que deixa num estado tão, né, dolorido, para não entrar, né, num outro processo. Entende? Na próxima semana, teremos outras lives referente à fobia, né? Vou ver qual vai ser. Já falei medo de casamento, aí são várias fobias que temos, vou falar um pouco de cada um. Então leia, estude, tenha discernimento, conheça seu medo, enfrente seus medos, né? Enfrente a si mesmo, né? E lute sem medo de ser feliz. Muito obrigada.